Bora, gente, bora ver mais um vídeo aqui, que foi mandado para mim sobre o Avatar, no caso tudo sobre os 10 avatares que conhecemos até hoje, suas histórias, poderes, segredos, lá do Bruno Bandeira, tá bom? Bora ver esse vídeo aqui em 3, 2, 1, play. Ao longo da série de Avatar, era bastante comum a gente ver aquela sequência enorme das vidas passadas dos avatares, alguns mais e outros menos conhecidos. No episódio 3 do livro 1 da Lenda de Aang, podemos ver mais de 50 estátuas de avatares expostas num santuário de um templo do ar, indicando que existiram dezenas ou mesmo centenas de avatares naquele mundo. Mas quando perguntado aos criadores da série quantos avatares podem ter existido, eles afirmaram que podem ter existido ao menos 1000 avatares, já que alguns viveram por muito pouco tempo, como o Avatar Kuruk, que morreu aos 30 anos de idade, e outros que viveram por mais de 200 anos de idade, como o Avatar Kyoshi. Também temos uma arte conceitual dos 20 avatares que precedem o Avatar Aang, que dá uma noção pra gente de como eles eram e que vocês podem dar uma olhada com calma depois. Mas nesse vídeo, vamos falar sobre todos os 10 avatares que conhecemos até hoje, suas histórias e seus feitos em vida. Esse vai ser um vídeo para refrescar a memória de vocês e ainda trazer um pouco de nostalgia para quem assistiu a animação quando era mais novo. Então se você assistiu Avatar quando era criança ou adolescente, assim como eu, deixa um comentário aí embaixo contando um pouco mais da sua história que depois eu vou querer ler. E fica ligado que esse é só o primeiro de uma série de vídeos explorando o universo de Avatar aqui no canal, que eu tô muito empolgado para trazer aqui para vocês, porque tem muita coisa bacana a ser explorada nesse universo. Então, para você não perder os próximos vídeos, já aproveita para se inscrever e ativar o sininho para saber quando o próximo vídeo for lançado e não acabar perdendo. Isso é muito importante, beleza? Começando então com o Avatar One. A história começa mais ou menos 10.000 anos antes dos acontecimentos da série. Nesse tempo, ninguém nascia com a habilidade de dobrar nenhum dos elementos e as pessoas viviam em cidades em cima de tartarugas-leão gigantes. Vocês lembram delas, né? Cada uma representando um elemento, e eram essas criaturas que davam a capacidade da dobra para alguém. Nesse contexto, eu sabia que era bastante, assim, eu sabia que era muito tempo, mas eu não lembrava que era 10.000 anos, mano. Caraca. O Avatar One é o único dessa lista que nasceu sem dominar nenhum elemento. Não é à toa que o seu nome One faz referência à palavra One em inglês, que significa o número 1, sendo ele o primeiro avatar da história. O jovem One teve contato com uma dessas tartarugas-leão e recebeu a capacidade de dobrar o fogo. Desde o início, ele ficou empolgado e cheio de gracinha, até que chegou num ponto em que ele fez uma cagada com a dobra e foi punido por isso. A tartaruga deixou que ele continuasse com a capacidade de dobra, mas o baniu da cidade. Desde então, ele teve que se virar para sobreviver no mundo selvagem. Como o mundo dele era super mitológico e raiz, não havia separação entre a dimensão humana e a espiritual. One vagou por essa selva espiritual e ganhou a amizade dos espíritos que ali viviam, principalmente por seu respeito pela vida das criaturas. Essa amizade chegou num ponto em que os espíritos o ajudaram a dominar totalmente sua capacidade de dobra de fogo. A saga do jovem One continua até que em um determinado momento ele encontra dois espíritos que estavam lutando. Um deles era Raava, o espírito da luz e da paz, e o outro era Vaatu, o espírito da escuridão e do caos. De acordo com Raava, eles estavam entrelaçados desde o início dos tempos nessa briga para que o equilíbrio do mundo fosse mantido. Isso acaba quando One aparece e é enganado pelo espírito Vaatu e acaba separando um do outro, libertando esse espírito maligno pelo mundo. Para arrumar a bagunça que ele causou, ele se junta a Raava e aprende a dominar os outros elementos para tentar evitar que Vaatu destrua o mundo com seu caos e maldade. Encurtando a história, One e Raava se fundem totalmente quando eles entram em contato com o portão dos espíritos e lutam contra Vaatu. O espírito maligno é derrotado e aprisionado no famoso estilo eternamente. Esse acontecimento... Não, e sem contar que esse episódio aí, ele foi lá no Avatar Lenda de Korra, no caso. E, sinceramente, pra mim, foram os 2 melhores episódios de Korra. Na minha opinião, foram os 2 melhores. Inicia o ciclo Avatar e o início de uma nova era em que as tartarugas-leão não protegeriam mais a humanidade, nem dariam mais a dobra dos elementos a ela. Agora, as pessoas podiam nascer com a capacidade de dobrar algum elemento ou não, mas sempre existiria um
capaz de dominar todos os 4 elementos, né? Falar isso dá até uma certa nostalgia. E para que isso ocorra, sempre que um avatar morresse, o espírito de Raava se transferia para a próxima encarnação. Seguindo a nossa lista, temos o Avatar Gun. Sobre o Avatar Gun, galera, nós sabemos muito pouco. Não se sabe quem veio antes ou depois, nem de qual elemento originalmente ele era. Ele só aparece uma vez numa HQ e num capítulo piloto. Nessa história, um avatar do futuro revive as memórias de um evento muito dramático na vida do Avatar Gun. Nesse episódio, Gun e um grande amigo chamado Mesos estão na cidade de Haan quando ela foi atingida por um tsunami. Ele não conseguiu conter o tsunami, parte da cidade foi destruída e, para a desgraça de Gun, seu amigo não sobrevive. Depois disso, ele desaparece por um período de tempo e, quando retorna, deixa apenas uma forte memória de perda e dor para os avatares posteriores. Seguindo, Avatar Salai. De longe, o que se tem menos informações, mas o que parece é que ele era originalmente um dobrador de terra que nasceu em Ba Sing Se e que se tornou grande mestre dos elementos e lidou com conflitos localizados. Em uma das HQs do Avatar Kyoshi, é citado que existe um local dedicado à grandiosidade desse avatar e que ele foi um exemplo a ser seguido por muitos outros posteriores a ele. Seguindo, Avatar Zito. Esse é um avatar muito interessante e de enorme prestígio. Ele veio 7 ciclos depois do Avatar Salai e seus feitos são muito mais ligados ao local onde ele nasceu do que o mundo como um todo. Isso mostra que, para manter o equilíbrio do mundo, em alguns momentos é necessário um avatar para reerguer uma nação. O legado do Avatar Zito não foi marcado por grandes conquistas em batalha, mas sim na política. Ele nasceu num período em que a Nação do Fogo estava colapsada economicamente e devastada por catástrofes naturais e com o equilíbrio espiritual abalado. Ele subiu na hierarquia política e se tornou ministro da corte real e conselheiro do Senhor do Fogo. A partir daí, ele trabalhou para reconstruir a economia da Nação do Fogo, além de criar projetos sociais para os mais pobres e para as pessoas que haviam sido prejudicadas com as catástrofes e trabalhou também para reconectar a espiritualidade local. Seguindo, Avatar Yanchen. A sucessora do Avatar Zito foi a Avatar Yanchen. Essa avatar, mesmo sendo criada nos Templos do Ar, era zero pacifista. Mas isso tem um motivo. A jovem Yanchen sempre teve sua capacidade espiritual extremamente elevada e muito mais poderosa do que ela conseguia controlar. E isso fazia com que ela revivesse memórias de outros avatares sem ela querer. Foi numa dessas visões que sabemos do Avatar Gun, ou seja, ela conviveu de perto com as dores mais profundas das suas outras encarnações. A parada era tão séria que num determinado momento a jovem Yanchen e sua melhor amiga Jetsun acabaram fazendo uma visita ao mundo espiritual e somente a Yanchen volta. Sim, a Jetsun morreu. Depois de sofrer tanto com as experiências dos antigos avatares e agora com a sua própria, a Avatar Yanchen desenvolveu um senso de equilíbrio que rompia com o pacifismo dos nômades do ar e que acreditava que certas situações demandavam medidas extremas, tudo pelo equilíbrio. Ela trabalhou... Oh, caramba. Caraca, o que é? Você vai ficar aí até quando? Pô, eu tô... O que foi, Natália? Ela te perguntou da panela de pressão. Demora muito pra pegar a pressão do feijão? Porque eu tô toda hora, já tentei. Como Você assim? demora? Feijão não tá dando pressão. Já tem quanto tempo já isso? Panela. Ah, mais de 10 minutos. Eu tirei e não vai. Você bota muita água? Não. Não sei como assim. Bota na chuva. Porra, mais um que eu vou ter que editar e eu nem vou botar no canal principal. Que merda. Trabalhou tanto para o mundo dos espíritos quanto para o mundo humano. No primeiro caso, ela lutou contra o espírito colossal do general Old Iron, que estava furioso por causa da morte de outro espírito. Então eles saíram na porrada até que ambos chegaram a um acordo de que ele ia parar de destruir tudo e os humanos iriam prestar honras ao tal espírito que morreu e que não entrariam em seus domínios. E para o mundo humano, ela foi uma grande combatente da corrupção que tomou conta do reino da Terra. A Avatar Yanchen foi uma das maiores e seu legado em prol do equilíbrio entre humanos perdurou de tal forma que mesmo após uma geração depois da sua morte, não ocorreram guerras. Entretanto, ela deixou uma bomba para o seu sucessor, já que ela se importou mais com os humanos e acabou negligenciando o mundo dos espíritos. Seguindo a nossa lista, temos o Avatar Kuruki. Nascido na tribo da Água do Norte, o Avatar Kuruki foi mais um dos avatares que tiveram uma vida trágica. De acordo com ele mesmo, o mundo era tranquilo quando ele era jovem,
jovem e as pessoas seguiam suas próprias vidas, mas então ele perdeu a mulher que ele amava para o espírito Ko, o ladrão de rostos. Esse a gente já conhece lá da lenda de Aang. Tá, mas existe um espaço de tempo considerável entre esses eventos. Vamos lá, voltando um pouco no tempo, de forma resumida, Kuruki era um cara maneiríssimo. Ele viajava o mundo desafiando outros dobradores e adorava impressionar as pessoas com suas habilidades, principalmente as mulheres. Em um determinado momento de sua vida, ele foi ao mundo dos espíritos e viu que estava uma completa bagunça, culpa da sua predecessora Yang Chen. Então, para tentar resolver a parada, ele lutou sozinho contra uma quantidade enorme de espíritos malignos e isso foi sugando toda a sua energia vital. Esse sacrifício foi gigantesco e ele sentia uma dor muito profunda. Por isso, ele nunca falou para ninguém sobre essa guerra no mundo espiritual, para que ninguém se aventurasse e sentisse o que ele sentiu. Completamente desgastado, ele consegue ficar junto da mulher que ele amava até que o tal espírito Ko rouba o rosto dela. Tragicamente, o Avatar Kuruki faz várias tentativas sem sucesso de salvá-la no mundo espiritual e no fim ele falece com 33 anos de idade. Seguindo agora para a Avatar Kyoshi. Kyoshi era órfã, nascida no Reino da Terra e abandonada por pais criminosos pertencentes a uma gangue. Ela foi crescendo nas ruas até que o Avatar Yun decidiu tomar conta dela. Até então, todos achavam que esse homem chamado Yun era o verdadeiro Avatar e ele era famoso por isso. Kyoshi o acompanhou durante um tempo, mas em determinado momento descobriram que na verdade ela que era a verdadeira Avatar. Com essa reviravolta, ela foge e entra para o antigo grupo de bandidos que seus pais participavam. Eles a ensinaram a viver como uma criminosa e isso teve um impacto muito grande em como ela lidava com os problemas. Aquela força bruta de leve, sabe? Em um determinado momento, o falso Avatar Yun foi tomado por um espírito maligno que o fez querer vingança sobre aqueles que o enganaram e o fizeram acreditar que ele era o Avatar. Kyoshi então usou tudo que ela tinha ao seu alcance para parar a fúria de Yun, até que por fim acabou matando. A Avatar Kyoshi enfrentou todo tipo de problemas durante sua longa vida de 230 anos. Ela acabou com a rebelião dos pescoços amarelos, que foi uma revolta popular que acreditava que a família real não representava os valores do povo. Os revoltosos invadiram Ba Sing Se e destruíram várias estátuas e tudo que lembrasse o governo. O rei da terra mandou a Avatar Kyoshi parar a rebelião, mas ela se recusou e então tentaram prendê-la. Ela então arrebentou os guardas reais e forçou o rei a escutar o povo e jurar proteger a cultura da cidade. Para garantir que isso fosse feito, ela funda então o Dai Li, que era uma força de elite de dobradores de terra feitos para proteger a herança cultural de Ba Sing Se. Ela também acabou com a invasão de Tin, o Conquistador, ao mesmo tempo em que criou a ilha Kyoshi, tendo separado o pedaço de um continente inteiro, talvez o feito mais clássico e emblemático da personagem. De acordo com ela mesma, após o fim de Tin, o mundo entrou num período de paz e equilíbrio. Kyoshi era o martelo da justiça, muito parecida com a sua antepassada Yang Chen, também declarou que para manter o equilíbrio estaria disposta a fazer todo o necessário para garanti-lo. Seguindo agora, vamos para o Avatar Roku. Sucedendo Kyoshi e iniciando um novo ciclo, chegamos ao Avatar Roku. Nascido na Nação do Fogo, este novo Avatar teve uma vida cheia de encontros do destino. Em primeiro lugar, ele e o futuro Senhor do Fogo, Sozin, nasceram no mesmo dia, ou seja, quando o novo Avatar foi anunciado, poderia ser qualquer um dos dois, além deles serem melhores amigos. Depois de ser nomeado o novo Avatar, os caminhos de Roku e Sozin se separaram, e Roku foi aprender a dominar os outros elementos. Rapidamente, Roku se tornou mestre na dobra do ar e da terra, mas teve grandes dificuldades tanto em dominar a água quanto o estado Avatar. Depois de se tornar um mestre em todos os elementos, Roku volta para a Nação do Fogo para se casar com seu amor de infância e o próprio Sozin, que agora já era o Senhor do Fogo, se torna o padrinho do casamento. Só que aí que a parada muda entre os dois. No mesmo dia do casamento, o Senhor do Fogo, Sozin, chama Roku para conversar e ele então começa a falar como a Nação do Fogo é poderosa e mais próspera que as outras e que eles deveriam dominá-las. É aquilo, né? Eu sou o Senhor do Fogo, você é o Avatar,
sabe como é, né? Junto a gente pode fazer algo grande. Enfim, Roku obviamente recusa essa proposta e relembra ao seu velho amigo que o mundo é composto por 4 nações independentes e assim deve ser. Depois disso, nada aconteceu durante vários anos e esse assunto parecia ter sido esquecido, até que um dia o Avatar Roku descobriu que, na verdade, o Senhor do Fogo Sozin havia continuado secretamente com o seu plano e estava conquistando vários territórios do Reino da Terra e criando colônias em nome da Nação do Fogo. Roku ficou furioso e foi até onde Sozin estava. Rola aquela porradaria, mas Roku decide poupar a vida de Sozin por causa de sua antiga amizade, mas avisa que se ele saísse da linha, a casa ia cair e seria o fim do Senhor do Fogo. Passam-se então 25 anos. Uma grande erupção vulcânica acontece na cidade natal de Roku e ele vai para lá tentar fazer com que as pessoas conseguissem escapar. Durante essa tentativa de segurar o vulcão, o Senhor do Fogo Sozin aparece e até começa a ajudar o Roku, mas o Avatar, que já havia respirado muito gás tóxico e estava enfraquecido, é então traído pelo Senhor do Fogo e deixado para morrer. Sem o Avatar Roku no caminho, o Senhor do Fogo estava livre para continuar com seu plano de dominação mundial. Agora vamos ao mais famoso e queridinho da galera, o Avatar Aang. Esse aqui nem tem muito o que falar, geral conhece. É o protagonista de uma das melhores séries de TV da história e um dos personagens mais legais já criados. Chegou a hora então dele, o Avatar Aang. Eu não vou aqui explorar todos os acontecimentos da série, mas eu vou dar uma resumida na história desse grande Avatar. Dando sequência então ao ciclo Avatar, com a morte do Avatar Roku, um novo Avatar nasceria no elemento ar. Aang nasce entre os monges nômades do ar e começa desde cedo o seu treinamento com o monge Gyatso, que também havia sido mestre do então Avatar Roku. Durante 12 anos, Aang cresceu e se tornou um mestre na dobra de ar, mas por ter recebido a informação de que ele era o Avatar cedo demais, ele perdeu grande parte da sua infância e foi submetido a vários treinamentos e pressões, às quais ele não estava preparado na época. Esses sentimentos fizeram com que Aang decidisse fugir do Templo do Ar. Em paralelo, buscando evitar que o próximo Avatar se tornasse um mestre dos 4 elementos, o Senhor do Fogo Sozin lançou um ataque gigantesco em todos os templos do ar, visando acabar com todos os mestres e possíveis aprendizes. Esse momento terrível ficou conhecido como o genocídio dos monges do ar, e esse é um momento de virada na Era Humana. Por sorte, Aang havia fugido antes dos ataques, mas é apanhado por uma tempestade, cai no mar perto da tribo da Água do Sul e, para não morrer afogado, entra no estado Avatar e se congela no iceberg por 100 anos. Durante esse período, a Nação do Fogo dominou quase que o mundo todo. Katara e Sokka encontram Aang congelado e juntos começam a viajar o mundo treinando a dobra dos elementos, buscando mestres, professores, conhecendo e adicionando pessoas ao grupo até o momento final em que Aang luta contra o Senhor do Fogo, Ozai, para evitar o fim do mundo. Isso tudo aconteceu no período de 1 ano. Aang derrota o Senhor do Fogo, acaba com a Guerra de 100 anos e refaz a paz entre as nações. Seu amigo e novo Senhor do Fogo, Zuko, o ajuda na organização dessa nova sociedade de harmonia entre dobradores e não dobradores, que ficou representada na forma da Cidade República. E por fim, temos a Avatar Korra. Do mesmo jeito que a história do Aang, vou passar rapidamente pelos acontecimentos da série, só pra gente ter uma noção dos feitos da Avatar Korra. Nascida na tribo da Água do Sul, a jovem Korra já se mostrou um verdadeiro prodígio já na sua infância. Ela já dobrava 3 dos 4 elementos antes mesmo da Lotus Branca identificá-la como Avatar, e aos 17 anos ela já era mestra nesses mesmos elementos. Para dominar... Chamar ela de mestra nos elementos ali é meio complicado, né? Que ela lutava contra um mestre de verdade daquele elemento e perdia sempre. O ar, ela viaja até a Cidade República para ser treinada por Tenzin, que é o filho do Avatar Aang, e essas são as coisas que acontecem durante o seu período. Korra conseguiu derrotar o líder de culto Amon e acabar com a revolta dos antidobradores, que usavam técnicas de bloqueios de Chi para inutilizar os dobradores e remover sua capacidade de dobra, e foi durante a luta contra Amon que ela passa a dominar o ar. Depois, remontando aos eventos que ocorreram com o Avatar One, Vato, o espírito maligno, se liberta da prisão que havia sido trancado. Vato se funde com um homem chamado Yunalak. Durante a batalha entre Korra e Yunalak, o espírito de Raava é separado do corpo de Korra, e isso faz com que ela perca o contato com as suas vidas avatares passadas. Depois de muita porradaria envolvendo espíritos e pessoas gigantes, Korra vence e toma a decisão de deixar aberto o portal entre o mundo espiritual e o mundo humano.
humano. Agora, humanos poderiam entrar fisicamente no mundo espiritual e os espíritos virem para o mundo humano. Sendo assim, o Avatar deixa de ser a ponte entre os dois mundos. Korra também derrotou uma organização terrorista chamada Lotus Vermelha, que tinha como objetivo acabar totalmente com o ciclo Avatar, e posteriormente também derrotou a outra rebelião contra a Cidade República, mas nesse caso liderada por Kuvira, que usava literalmente um robô gigante. Quando Korra e seus aliados destruíram o robô, eles acabaram criando, sem querer, um novo portal espiritual no meio da Cidade República. E esses são todos os avatares que conhecemos até hoje. Muita coisa acontece nas HQs e como elas ainda estão saindo, outros detalhes podem vir a aparecer nas histórias desses avatares ou até mesmo outros que não conhecemos. Em relação ao futuro, Korra foi a última avatar que conhecemos e agora que as conexões foram rompidas, é difícil dizer o que poderia vir por aí. Se você ficou até o final e gostou do vídeo, lembra mais uma vez de deixar aquele like para esse vídeo chegar até mais pessoas e lembra mais uma vez de conferir a sua inscrição e de ativar o sininho para não perder o próximo vídeo que deve sair logo aqui no canal, beleza? Até a próxima, tchau! Tchau, tchau. Só de lembrar que a Korra foi responsável por romper esse ciclo do Avatar, ou seja, ela o próximo Avatar que vier, se precisar da ajuda dos antecessores, só vai ter a ajuda dela, tá ligado? Isso já é meio paia, porque pelo amor de Deus, mano, é muito ruim essa Avatar, mano. Na moral, ela é muito ruim. De novo, né? Sempre quando um Avatar ele entrava no estado ou no modo Avatar, era pra decidir a parada. E quando ela entrava, parecia que era algo normal. Era tipo o Goku usando o Super Saiyajin Blue em qualquer momento. Pra ir no banheiro, Super Saiyajin Blue. Pra lutar contra o Kuririn, Super Saiyajin Blue. E ainda perder. É basicamente a Korra, tá ligado? Ela, como estado Avatar ou não, é a mesma coisa que merda nenhuma. Tá ligado? Mas, pelo menos a animação é boa. A animação é fluida e tal, as lutas são maneiras e tal, mas, pô, mano, alguns acontecimentos são bem paia. Mas tá aí, vou deixar o link aí na descrição, gente. Deixa a opinião de vocês, tá bem? E é isso. Tamo junto, até a próxima. E valeu.